Mas olha, antes da gente começar, eu até proponho para você que está nos acompanhando que respire fundo. Eu sei que a gente ainda está, né, com aquele fulgor das eleições ardendo, gente que votou no Bolsonaro, gente que votou no Lula, a galera tá lá, a galera que antes falava faz arminha, tá? Com o Lula, a galera que antes falava, que agora fala faz o L, tá? Com o Bolsonaro. Mas, gente, o país continua. A gente está aqui, inclusive, para fazer com que você consiga discernir o que é narrativa, o que é factoide, do que é fato, do que é expectativa, do que afinal está afetando os preços do mercado. Hora de respirar, hora de analisar os fatos, deixando de lado, portanto, as opiniões políticas. Essa é a nossa tarefa aqui no Suno Notícias todos os dias para te ajudar, nosso querido investidor. Primeiro, nós estamos no momento, gente, que é a equipe de transição quem vai dando as cartas. Você sabe que o mercado basicamente é um jogo de antecipação de fatos. Hoje o mercado, claro, não reage bem às notícias que saem do governo Bolsonaro, não reagem bem no sentido de reagem positivamente, mas o mercado já entende que Inês já é morta, o governo Bolsonaro passou, por isso o foco fica totalmente nas sinalizações políticas dadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje embarcou lá para o Egito para participar da COP. Quem está com a caneta na mão neste momento aqui no Brasil, fazendo o preço adoidado, é o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, ex-tucano clássico, agora no PSB. Por que o mercado presta atenção na equipe de transição, esses nomes que estão sendo anunciados? A equipe de transição é uma excelente prática republicana. Significa que o governo que está saindo vai abrindo contas, arquivos e tabelas para mostrar para o governo que está chegando qual que é a situação da máquina pública, quais são as políticas públicas que estão sendo levadas adiante. Enfim, é um momento de arrumação de casa. Afinal, o novo governo começa já no ano novo, dia 1º de janeiro tem a posse do Lula. Essa equipe de transição é importante porque ela acaba sendo uma mistura de diretrizes que vão sendo dadas a respeito de como vai funcionar o governo e também tem lá os seus balões de ensaio. Balões de ensaio, como a gente usa em ciência política principalmente, é uma figura para você perceber que os políticos soltam nomes, soltam até mesmo propostas, veem como a sociedade civil, inclusive o mercado, reagem a esses nomes, a essas propostas e vão fazendo os seus acertos ali, vamos ver qual lado vai ganhar mais força. A equipe de transição, inclusive, por isso, não é a mesma coisa que uma sinalização clara de como vai funcionar o governo, mas ela não está desrelacionada justamente por esse fato que eu acabei de dizer. Tem esse fator político, tem os balões de ensaio, tem os cargos que estão sendo negociados, tem os compromissos que precisam ser cumpridos, que foram assumidos ainda durante a campanha, tá? Bom, uma coisa que a gente tem que lembrar, Lula não está indo para o seu primeiro mandato. Não é um governo de euforia, que não se entende como funciona a máquina pública. Lula é o primeiro político a ser eleito para a presidência da República por 3 vezes. Essa eleição, inclusive, teve vários fatos inéditos aqui, desde a nossa redemocratização, desde o fim lá da ditadura militar em 1984. Lula é o primeiro a conseguir fazer isso. Governou o Brasil de 2002, aliás, 2003, foi eleito em 2002, até 2010, quando passou o comando do país para sua sucessora, Dilma Rousseff, que governou até 2016, depois de ter sido reeleita em 2014. Em 2016 sofreu impeachment, e aí a história recente está bem fresca na cabeça da gente. Michel Temer, como um governo quase que tampão ali, passou a faixa presidencial para Jair Bolsonaro, que também conseguiu um feito inédito, primeira vez que um presidente tenta a reeleição e não consegue. Lula conseguiu este feito de barrar Bolsonaro montando uma ampla e também inédita coalizão política. Foram 10 partidos políticos que apoiaram Lula, além de outros partidos que agora vão se achegando para montar essa coalizão, como é o caso do PSD do Kassab. Além disso, houve nomes políticos importantes a quem Lula deve muito, como é o caso de Simone Tebet, por exemplo. Mas, claro, é o PT, também é um partido de uma militância forte, de esquerda, que congrega, inclusive, várias visões sobre como deveria funcionar o Estado, a sociedade, as empresas, o mercado, enfim. Lula tem a missão de conseguir costurar essas diferentes visões nos seus devidos pesos e entregar um governo funcional e, claro, que esteja a serviço do Brasil. Por que este grande preâmbulo? Porque quando a gente entende o que é a coalizão que o Lula montou, é uma coalizão que, do ponto de vista econômico, que é o que nos interessa aqui,
incluiu desenvolvimentistas e também liberais. E o que nós estamos assistindo nos últimos dias, especialmente desde a semana passada, que continua a fazer preço no mercado nessa segunda-feira, é uma briga por espaço desses grupos e os seus entendimentos sobre como deve funcionar a economia. Liberais de um lado, desenvolvimentistas do outro. Vamos primeiro entender um pouco mais sobre os liberais. Os liberais são um grupo que defende tradicionalmente a estabilidade econômica, no caso do Brasil, a geração de superávit, isso é, um governo que gaste menos do que arrecada, por isso também um governo controlado fiscalmente, um governo que consiga controlar a inflação. E essa história de controlar a inflação ficou particularmente facilitada nos últimos anos com a independência institucional do Banco Central. O Banco Central é uma instituição que ela tem uma grande missão, tem outras, mas a grande missão do Banco Central é controlar a inflação. E como que eles fazem isso? Subindo ou descendo juros. Isto é, desestimulando a economia quando sobem juros, estimulando a economia quando descem os juros. A questão é que a inflação ela está muito intimamente ligada ao risco fiscal. Afinal, os investidores percebem que determinado país, neste caso o Brasil, pode entrar numa espiral de gastança sem nenhum tipo de contrapartida no curto, médio e longo prazos. A galera sai correndo atrás de dólar, por exemplo. O dólar sobe e isso se transforma em pressão via câmbio, além de outras estruturas de incentivo ao consumo que também podem trazer a inflação para níveis nada satisfatórios, né? Os liberais entendem que um país como o Brasil, que tem um histórico hiperinflacionário, um histórico fiscal bastante complicado, precisa de previsibilidade e, por isso, quando olham para a possibilidade de um furo no teto de gastos, esperam um furo contido, um furo limitado e que, claro, apresente as suas contrapartidas como um nome importante e crível e que tenha trânsito no mercado no controle da política econômica, né? A gente está falando do ministro da Fazenda, por isso que o mercado gosta tanto quando há sinalizações como o empoderamento do nome de Henrique Meirelles, por exemplo, para a Fazenda, e por isso que o mercado desgosta quando um nome que ganha espaço nas apostas para a Fazenda é o nome mais ligado historicamente ao PT. Estes são os liberais. E o mercado está, claro, do lado dos liberais. Você também tem a escola desenvolvimentista de economia, que basicamente defendem a intervenção estatal para gerar crescimento setorial, né? O mercado, o governo, na verdade, por meio dessas políticas, escolhe quais seriam os setores estratégicos que têm que ser beneficiados, seja com isenção de impostos, seja com financiamento público, seja com financiamento de bancos públicos, juros subsidiados, enfim, tem mil maneiras do Estado intervir na economia, na visão dos desenvolvimentistas, a serviço do próprio desenvolvimento econômico, ainda que isso signifique inflação, coisa que eles não costumam dizer com todas as letras. Nós entendemos que essa coalizão que elegeu Lula fez com que ele tivesse, nós entendemos, não, eu entendo, né? Fez com que ele tivesse até o momento dado uma no cravo, outra na ferradura. Na equipe de transição, por exemplo, econômica, a junção das duas visões, atendendo aos interesses dos dois grupos que ajudaram a trazer Lula até aqui. Os desenvolvimentistas, representados por Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff, e Guilherme Mello, economista da Unicamp, ligado à Fundação Perseu Abramo, que é a instituição de pesquisas ali de dentro do PT, e também nomes liberais, como é o caso de Pércio Arida e André Lara Rezende, dois nomes muito respeitados pelo mercado e que são dois grandes pais do Plano Real. Essa discussão que estamos nesse momento, ela é uma discussão sobre o tamanho do furo do teto de gastos. Nós não chegamos aqui à toa, inclusive, né? Nos últimos 2 anos, nós vivemos furos importantes no teto de gastos feito pelo governo Jair Bolsonaro, inclusive um furo de cunho claramente eleitoral feito semanas antes das eleições, que elevou o Auxílio Brasil dos R$ 400, onde ele estava, para os atuais 600. Bolsonaro também prometeu que, se reeleito, manteria o Auxílio Brasil nos atuais R$ 600, mas na hora de enviar o projeto de lei orçamentária para o ano que vem, mandou um projeto que prevê um Auxílio Brasil de R$ 400. Ou seja, se Bolsonaro tivesse sido eleito, a gente também estaria aqui falando de uma outra PEC que também furaria o teto de gastos, também seria uma costura para fazer com que esse Auxílio Brasil de R$ 600 fosse garantido. Mas no caso do Lula, além da manutenção dos R$ 600, tem outras promessas de campanha. Lula também prometeu que o Auxílio Brasil, além de ser mantido nos R$ 600, pagaria R$ 150 por criança de até 6 anos, por cabeça de beneficiário. Lula também prometeu a volta de uma política de valorização do salário mínimo, isto é, altas do salário mínimo acima da inflação
do período anterior. Tudo isso custa dinheiro. E quando a gente olha para o orçamento brasileiro, a gente está falando de um orçamento absolutamente engessado, com cerca de 93% a 95% de todo o orçamento já comprometido com despesas obrigatórias. O espaço, portanto, para despesas não obrigatórias, entre elas os investimentos e também boa parte das emendas que são destinadas aos parlamentares, incluindo o orçamento secreto, as emendas RP9, estão contidas ali naqueles 7%. O governo Jair Bolsonaro fez várias operações no orçamento brasileiro que, segundo os petistas, tornam o Estado brasileiro quase que ingovernável, né? Cortou verba de saúde, cortou verba de educação, cortou verba da farmácia popular, e tudo isso virou proposta do governo para reconstituir os orçamentos dessas áreas e também, de novo, aumentar o Auxílio Brasil e também aumentar o salário mínimo. A questão é, não tem dinheiro, um teto já era esperado, um novo furo no teto já era esperado, e a própria regra em si, convenhamos, já perdeu a credibilidade, né? Já houve alterações importantes, sistemáticas, estruturais no próprio teto, como quando o governo Jair Bolsonaro mudou a regra de cálculo do teto, né? O teto ele é reajustado para a inflação do período anterior. Esse período antes era os meses de julho a junho, passou a ser de janeiro a dezembro, e isso ajudou muito o governo Bolsonaro, porque eles puderam se beneficiar de uma taxa de inflação maior, ou seja, corrigir o teto por uma inflação maior e ter mais grana para gastar num ano eleitoral. Mas isso no momento que a inflação estava alta. Agora nós estamos no momento de inflação desacelerando, o que significa que essa mudança na regra do teto, que liberou mais espaço para o Bolsonaro gastar agora em 2022, vai liberar menos espaço para o governo Lula gastar em 2023, e esperamos subsequentemente também, se a gente não tiver nenhum solavanco no processo inflacionário. A discussão sobre o financiamento do Auxílio Brasil, portanto, já estava posta. E o que Lula tem feito nos últimos dias é testar as águas para saber se ele vai conseguir um furo no teto que seja permanente, ou pelo menos que dure os 4 anos do seu governo, ou então optar por um furo pontual, como tem sido feito até aqui. O mercado olhava com mais carinho para a possibilidade de um furo pontual. Ele começaria furando o teto agora, antes mesmo de ser eleito, e um furo pontual falaram: ó, beleza, você precisa de quanto para cumprir essas promessas no primeiro ano? Ah, eu preciso de 150 bi, preciso de 200 bi, 175 bi. Claro que essa questão do furo também faz diferença ali, né? Mas menos do que a forma como o furo seria dado. Porque é você falar, olha, beleza, vou ter que me endividar, entre aspas, mais 200 bi esse ano, mas no ano seguinte não vai ter mais furo. Isso obrigaria o governo Lula a, em 2023, quando for formular o orçamento para o ano de 2024, que é assim que funciona, né? Um ano entrega o orçamento para o ano seguinte, contivesse despesas, ou então que fosse obrigado já no seu primeiro ano para conseguir conter essas despesas, aprovar uma agenda de reformas ampla, como reforma tributária, que é muito importante, como reforma administrativa também, porque a gente sabe que tem muito dinheiro público indo embora pelo ladrão por meio de uma administração pública que não é bem pensada. Ou também pela formulação de uma nova regra fiscal que fosse crível, que trouxesse credibilidade e que substituísse o teto de gastos, como eu disse, já perdeu essa própria credibilidade. O mercado esperava isso, porque, de novo, um furo pontual no teto seria basicamente obrigar Lula a fazer reformas importantes no ano que vem. Assim como quando lá no governo Temer, o Temer optou primeiro por instituir o teto de gastos, que quando ele institui o teto de gastos, você tem que limitar o crescimento da despesa. O que pressionava mais o crescimento da despesa naquele contexto? Previdência. Qual que era o passo seguinte, óbvio e obrigatório, depois do estabelecimento do teto de gastos? Uma reforma da Previdência, que começou a ser costurada no governo Temer e acabou sendo concluída no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. É isso que o mercado espera, que Lula seja enquadrado pelo Congresso, pelo mercado, e faça um furo pontual. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora apoios, ganhou força nos últimos dias uma proposta de um furo durante os 4 anos do governo. Significa que Lula quer tirar toda a despesa social, como é o caso do Auxílio Brasil e como é o caso da valorização do salário mínimo, da sujeição ao teto. De novo, um tipo de gasto que tem alto potencial eleitoral, que é uma maneira chique de dizer deixa o político à vontade para gastar, porque tem efeito direto sobre a sua popularidade. Este é o caminho que o mercado não quer que o governo Lula vá. E por isso a reação que nós vimos na quinta-feira. O mercado gritou
gritou estabelecendo um limite. Lula, daqui você não passa. Se for essa formulação, se prepare, o câmbio vai lá para as alturas, a inflação deve subir enormemente, e o Banco Central, se não voltar a subir os juros, tem, claro, um cenário que o convida a manter os juros nos atuais 13,75%, que é um juros extremamente alto e que tira ímpeto do mercado, que tira ímpeto da economia real, que tira ímpeto do consumo, que tira ímpeto para investimentos. O Brasil continuaria a ser aquele paraíso dos rentistas, em que não faz sentido você investir em ações, em fundos imobiliários, quando você pode emprestar dinheiro para o governo e receber 14% ao ano, por exemplo, sem fazer nada. Isso é bom para o investidor de qualquer maneira. O investidor vai dar os seus pulos. Mas para a economia real é péssimo. Significa que investir vai ser mais caro, significa que o consumo vai ser desacelerado, significa que vai ter menos emprego na praça, significa que a produtividade deve cair, significa que as pessoas vão aumentar significa que o nível de desemprego vai aumentar, significa, no fim das contas, que o pobre vai sofrer. O cenário é ruim e também faz com que o mercado se lembre da experiência trágica em termos econômicos que foi trazida a nós pelos anos Dilma, que mergulhou o Brasil numa crise econômica sozinho, por pura barbeiragem, nos anos de 2015 a 2016, quando milhões de pessoas foram para a rua, quando a inflação foi lá para as alturas. Bom, se Lula governar com os liberais, a gente vai ver um governo mais parecido com Lula 1. E aí a tendência é a inversa desse cenário que eu pintei. Redução da inflação, tendência de queda dos juros, crescimento econômico, andamento de reformas. A questão é se Lula está disposto a usar a sua força política para fazer isso. Afinal, aprovar reforma no Brasil não é tão simples. Além do que, a própria militância do PT, muito ligada a sindicatos, inclusive de funcionários públicos, também pressiona para que isso não aconteça, mas a gente já viu Lula fazer isso. É só dar uma pesquisada, por exemplo, nas reformas microeconômicas de crédito do seu primeiro mandato, é só dar uma lembrada em como ele fez uma reforma naquela altura draconiana, também no seu primeiro mandato, em relação à Previdência. Reforma, inclusive, que opôs Lula a petistas históricos e que causou a expulsão de nomes importantes que viriam a fundar depois o PSOL, fazendo ali, como eles gostam de dizer, oposição ao PT pela via da esquerda. É bom lembrar, gastar mais num primeiro momento pode agradar a população, pode agradar a militância do PT e provavelmente também pode agradar o Congresso, né? Que gosta de gastar dinheiro. Mas a gente conhece o resultado disso no curto, no médio e longo prazo. Mais inflação, mais juros, menos crescimento, menos investimento, menos credibilidade, mais desemprego, mais pobreza e, de novo, uma oportunidade perdida de colocar o Brasil no trilho do crescimento duradouro e sustentável. É este debate que está sendo travado agora. Na semana passada, como eu disse, o mercado reagiu àquele combo que foram críticas de Lula bem duras ao mercado, a possibilidade de um furo permanente e, para piorar, nomes desenvolvimentistas na equipe de transição. O mercado falou, se passar daqui, vai dar ruim. A questão agora é se esse recado de fato foi ouvido pelo presidente eleito. E por isso toda a ansiedade dos agentes econômicos para saber quais serão os nomes que darão as cartas no futuro governo Lula, qual será o desenho proposto da nova PEC e inclusive isso nos traz uma lembrança importante. Amanhã, terça-feira, né, dia 15, o mercado está propondo, está esperando que o PT cumpra sua promessa de apresentar o texto da PEC de transição na quarta-feira, na volta do feriado. Portanto, fiquem espertos, as notícias que forem saindo amanhã, elas podem dar um direcionamento de qual vai ser o sentido para qual o governo Lula vai remar. De olho em todo esse noticiário, o mercado reagiu hoje à notícia publicada pela Bloomberg de que a equipe de Lula está avaliando um plano de gastos mais conservador. Eu quero dar uma olhada nessa matéria aqui, ó, aqui publicada pelo jornal Valor Econômico, e trazer para a gente dar uma olhada. Olha isso aqui. Essa matéria repercutiu muito, ajudou o Ibov hoje, tá? A equipe de transição vai avaliar uma alternativa mais conservadora para financiar os gastos sociais do próximo ano, já que os investidores aguardam mais dados sobre o futuro da política fiscal. O plano, segundo a Bloomberg, prevê retirada de cerca de 130 bilhões do teto de gastos no próximo ano, ou seja, 45 bilhões a menos do que a proposta que está na discussão do Congresso. Tal exceção também não seria mais permanente, mas aconteceria somente em 2023 e depois disso o governo implementaria uma nova regra para substituir o teto,
demonstrando compromisso com a responsabilidade fiscal. Esse é o trecho que importa para a gente. Se na semana passada o mercado estava reagindo à possibilidade de um furo de 175 bilhões de reais durante 4 anos, 2023, 2024, 2025 e 2026, hoje o mercado viu ganhar força essa aposta de um furo de 130 bilhões somente durante um ano. Como eu disse agora há pouco, essa seria a formulação que o mercado mais gosta. Além disso, os investidores também prestavam atenção desde o começo do dia a essa notícia aqui, ó, partidos do Centrão querem restringir a PEC da transição. Houve falas importantes do ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro e líder do PP, de que, beleza, vai rolar um furo no teto, mas a gente não quer que esse teto seja permanente e também não quer que dentro desse teto caibam despesas acima das necessárias para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 e também o aumento no salário mínimo que permita ganhos acima da inflação. O Ciro Nogueira se manifestou nesses termos e falou: a gente vai trabalhar para que isso não saia do controle. O mercado também gostou disso. Se de fato o Centrão vai conseguir controlar, ou se de fato o Centrão tem interesse de fazer com que isso aconteça, aí, meus investidores queridos que nos assistem aqui, é outra história. Mas hoje a gente viu uma melhora no ambiente, o mercado reagindo. Esse caminho nos interessa muito, muito, muito mais.